Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula da nossa 11ª edição do curso sobre uso terapêutico da cannabis sativa. Meu nome é Gabi Dainese, eu sou uma das coordenadoras do curso junto com a professora Eliana Rodrigues. Estou aqui hoje para apresentar mais uma aula do bloco da parte clínica, né? Então a gente vai trazer várias condições clínicas para debater nas próximas aulas, e a gente inicia, depois daquela introdução, que é o sistema endocannabinoide e das aplicações clínicas, a gente inicia com a aula sobre o uso da cannabis para epilepsia, um dos primeiros estudos que foram feitos, inclusive o pai desse estudo é o professor Elisaldo Carlini, que é um dos nossos patronos aqui junto com o Padre Chicão, a quem a gente sempre faz a reverência. Então é uma aula muito interessante, inclusive porque várias das legislações que estão aparecendo aí nos estados e nos municípios falam exclusivamente desse tipo de tratamento, né? A lei, por exemplo, que foi aprovada no estado de São Paulo, de distribuição dos medicamentos à base de cannabis no SUS, fala exclusivamente de epilepsias. Então, é uma aula muito interessante, inclusive para a gente compreender as que vêm a seguir. E para essa aula a gente vai receber o Dr. Igor, é a primeira vez dele conosco, então seja bem-vindo, Dr. Igor, e seja bem-vindo quem está chegando agora e todos vocês que já estão com a gente desde as primeiras aulas. É importante eu reforçar alguns recados, né? O primeiro é que vocês podem responder às atividades quando assistirem às aulas, então vamos supor que vocês pulem alguma aula ou deixem mais para o final. Vocês podem responder dentro do período do curso as atividades de presença, e que cabe ao aluno fazer essa contabilidade aí das aulas que fez, que assistiu, que respondeu, tira print, anota num caderno. A gente não tem como fazer um controle porque a gente tem muita gente, então não dá para ficar mandando pedidos por e-mail, pelo telefone, enfim, da maneira que for, pedindo, dá para você ver quantas eu assisti, se eu assisti essa, respondi essa. Não dá, gente, é muita gente, e aí é o mínimo de organização que cada um precisa ter, né? Também é importante lembrar que a semana que vem, na quinta-feira, a gente tem feriado nacional, e que conforme a nossa grade, nessas datas de feriado nacional, a gente não tem aula. Então, a semana que vem a gente só tem aula na terça-feira, e com isso eu encerro essa apresentação de hoje, pedindo para vocês mais uma vez não esquecerem de curtir, comentar, compartilhar, seguir o canal. É importante para a gente não impulsiona, a gente não anuncia, né? Não tem nada pago, é totalmente orgânico, e essa é uma forma militante de vocês nos ajudarem a chegar a mais pessoas, né? Então se inscreve no canal, curte os vídeos, eu vejo que tem 4, 5 mil visualizações nas aulas, mais 100 curtidas, então não esquece, isso é muito importante pra gente. Semana também com conteúdo novo do Cannabinal, né, chegando em breve. E não esquecem de também curtir, comentar e assistir lá os conteúdos que são complementares às aulas, lembrando sempre. Então tenham um ótimo final de semana. Espero que vocês gostem da aula de hoje, como eu tenho visto que vocês têm recepcionado as aulas e os professores das outras aulas. A gente se vê na próxima terça-feira. Olá, gente.
né? Bom dia aí, boa tarde, boa noite para quem estiver presente. Sejam bem-vindos aí mais uma vez na sequência aí das aulas da 11ª edição do curso Uso Terapêutico em Cannabis Sativa, né? Organizado pela Unifesp, pela Nova Recan. É um prazer estar aqui, muito prazer mesmo estar aqui, podendo falar com vocês, podendo dar um pouco da minha contribuição. Eu me chamo Igor Cabral, eu vou me apresentar um pouco melhor, um pouco para frente, mas só para a gente introduzir, né? Eu recebi esse convite, aceitei de prontidão para poder falar um pouquinho sobre o uso da cannabis nas epilepsias. É um tema extremamente importante, talvez o tema central nessa virada de chave, a questão terapêutica, medicinal, né, de tratamento de saúde, de onde surgiram vários movimentos mundiais aí em torno da cannabis para tratamento de crianças com epilepsia refratária, e isso se tornou algo maior, onde fez, talvez, com que toda a população, né, todas as pessoas que tiveram acesso a esse conhecimento, pudessem perceber que existia ali por trás uma possibilidade de tratamento de saúde assim incrível, e talvez uma das primeiras patologias tratadas, né, de forma oficial, organizada, sob protocolo, com a cannabis, né, com a maconha. Eu vou ampliar os slides aqui, para a gente poder começar. Vamos lá. Então, então graças à Unifesp e Nova Recan, vou aqui falar um pouquinho do uso das epilepsias nas epilepsias refratárias. Não só refratárias, mas epilepsias. Eu estou em Divinópolis, Minas Gerais. Eu vou próximo slide justamente para me apresentar um pouquinho. Então, esse é meu nome completo, né? Igor Kleber Cabral Silva. Sou médico de família e comunidade. Me formei pela Universidade Federal de São João del Rei, no campus que fica aqui nessa cidade onde eu estou, em Divinópolis, Minas Gerais. É uma região centro-oeste de Minas Gerais, 120 quilômetros de Belo Horizonte. Vim para cá em 2008, eu sou do sul de Minas, sou mineiro também. Vim para cá estudar, acabei ficando por aqui, e aqui mesmo, né, pela UFSJ, me tornei médico de família, me tornei mestre em Ciências da Saúde, e atuo atualmente como professor assistente na área de Medicina de Família e Comunidade aqui no campus, aqui em Divinópolis, na mesma instituição. E por que eu venho aqui falar de maconha? Desde 2019, eu ainda atuava na rede pública como médico de família, além da universidade. Eu tive contato com pacientes que me procuraram na unidade básica de saúde para entender melhor o tratamento que um casal de senhores estavam fazendo. E a partir daí eu me interessei a voltar a estudar um pouco mais, já conhecia muito básico do assunto, mas voltei a estudar um pouco do endocannabinoide. E a partir de 2019, passei a acompanhar paciente, me tornei prescritor. Hoje atuo com consultorias também. No ensino, sou professor, dou aula desse conteúdo, tanto na universidade para os meus alunos de medicina, quanto para outros públicos, como estou aqui, e pesquisador, iniciando algumas pesquisas na área de endocannabinologia, educação de endocannabinologia e maconha terapêutica. Então, estamos aí há 5 anos nesse caminho. Espero poder contribuir bastante para o conhecimento de vocês. Eu sei que aqui é um público bastante heterogêneo, mas vamos tentar esclarecer alguns pontos e tentar contribuir, às vezes, gerar provocações para que vocês possam buscar um conteúdo, às vezes, até um pouco mais aprofundado. Eu também fico à disposição para isso. O que a gente vai abordar nessa aula? São alguns assuntos que a gente precisa falar. O que é epilepsia, falar um pouquinho do conceito do que é isso, do que é epilepsia, falar um pouco da epidemiologia, como que ela se aparece no mundo, no Brasil, as etiologias, as causas, por que ocorrem as convulsões, os casos de epilepsia, falar um pouquinho das fases dela, dos tipos, das formas, e falar das abordagens convencionais, quem tem contato com pacientes ou com pessoas que têm diagnóstico de epilepsia, sabe um pouco dessas medicações, dessas terapias anticonvulsivantes convencionais, que elas são importantes e precisam ser relatadas, porque elas têm uma ligação forte, então a cannabis ela pode ser uma aliada, mas em muitos casos ela atua, às vezes, de forma até complementar. A cannabis junto com as terapias
anticonvulsivantes convencionais. E vamos para a segunda parte, né, falar sobre a terapia canabinoide na epilepsia mesmo, um pouco do histórico e um pouco das atualidades, né, que pé que a gente está nessa situação. Falar dos canabinoides, terpenos com efeito na epilepsia, os endocannabinoides, né, nossas maconhinhas internas, e os fitocannabinoides, que são os canabinoides que são extraídos da planta. O efeito entourage, que é o efeito comitivo, né, que é aquele efeito sinérgico que se extrai de plantas, quando se usa o extrato integral da planta. Os tipos de produtos que a gente tem disponível, um pouco, né, assim, um pouco da parte, vamos dizer assim, da parte negativa, né, os efeitos adversos que podem acontecer, alguns riscos e alguns cuidados necessários que os pacientes, né, e nós profissionais precisamos ter durante o desenvolvimento de um tratamento. E algumas expectativas, para finalizar, algumas expectativas e conclusões, né, para não perder a oportunidade, né, agradecer a oportunidade de estar aqui, primeiro, as pessoas que coordenam hoje, atualmente, esse curso, né? A Gabi, coordenação da Move Recan. Gabi, eu tenho o prazer de conhecer pessoalmente, né? Muito obrigado aí pela persistência, pela dedicação. A professora doutora Eliane, também conheço pessoalmente. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, coordenando ali dentro da Unifesp. A Cris, né, que foi a pessoa que me convidou, Cristiano Segato, me convidou para estar aqui contribuindo também. Muito obrigado aí dentro da secretaria, junto com a Yasmin. Então, obrigado por essa equipe que tem se dedicado e tem feito esse curso continuar vivo e extremamente importante, extremamente divisor de águas nesse Brasil. É um curso referência, um curso que tem trazido alento para muita gente, oportunidade para muita gente, inclusive, para trabalhar com isso, com essa linha, né, de cannabis terapêutica. Então, muito obrigado a todo mundo e para, né, não poder esquecer, agradecer essa pessoa que está na foto, né, o Padre Ticão, que foi a pessoa que motivou tudo isso a acontecer, né, infelizmente nos deixou ali há pouco mais de 3 anos atrás. Não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas deixo aqui meu agradecimento por tudo que trouxe, contribuindo. A sementinha que ele plantou já germinou, né, já está crescendo, né, muitos já estão colhendo frutos. Eu espero que essas plantas continuem crescendo e que ele continue olhando lá de cima por nós, para que a gente continue fazendo esse trabalho, esse movimento, e esse curso tenha uma vida longa. Tá? Muito obrigado, Paticão, e que esteja em um bom lugar olhando por nós. Então, vamos dar continuidade aqui? Vamos lá. Gente, o que é epilepsia? Do que se trata a epilepsia? Epilepsia é um distúrbio do cérebro, né, e causam convulsões. Convulsões são aqueles movimentos, né, irregulares, anormais, sejam eles movimentos oculares, podem ser movimentos do próprio corpo, de musculatura do corpo, e são involuntários, né? As pessoas podem estar, durante uma crise convulsiva, pode estar consciente ou inconsciente. Existem vários tipos. Essas convulsões, elas são episódios em que há uma perturbação temporária na atividade elétrica do cérebro. Então, né, esse cérebro que fica à esquerda, esses neurônios, né, essas célulazinhas que parecem uma teinha de aranha, é uma conexão de neurônios, né? Então, essa conexão de neurônios, essa conexão é feita por sinais elétricos. De repente, esse sinal elétrico ele é disparado de forma desordenada. Então, há uma desorientação nessa transmissão elétrica entre os neurônios, né, nessa transmissão sináptica, que é o nome disso, e isso gera uma descarga anormal, isso gera uma convulsão. Ela pode ser focal, eu vou falar um pouco sobre isso mais para frente. Isso leva a sintomas, como tremores, contrações musculares involuntárias, em alguns casos até perda de consciência, um desmaio, né, uma síncope, a pessoa perde a consciência e gera um risco, né, de uma queda, até de uma lesão mais grave. As convulsões elas podem variar em gravidade e duração, elas podem ser intensas, né, do ponto de vista de contrações musculares, podem demorar muito tempo. Elas há um risco, inclusive, de parada cardiorrespiratória, dependendo do tempo que ela atinge, né, o paciente. Então, ela pode variar, ela pode durar alguns segundos, ela pode durar minutos. Então, isso tem bastante variabilidade, depende da causa e depende da gravidade da própria patologia, né, da extensão desse dentro do cérebro. Então, aqui do lado direito, a gente tem um cérebro onde, né, houve uma perturbação temporária da atividade elétrica na parte frontal, né, então é mais focal.
Quando ela é generalizada em todo o cérebro, geralmente são crises mais longas, né? São crises mais graves. Então, uma pessoa com epilepsia, ela pode ter convulsões esporádicas, né? Não ser uma coisa tão rotineira, ou frequentes, né, ao longo da vida. Algumas pessoas apresentam crises, às vezes, infância e adolescência, na fase adulta, pós o desenvolvimento neurológico, né, toda aquela plasticidade neurológica acaba controlando aquelas crises. Ela não deixa de ter epilepsia, mas muitas vezes nem precisa manter o tratamento anticonvulsivante. Então, há bastante variabilidade. Mas isso é epilepsia. É uma, vamos dizer assim, uma bagunça generalizada ali dessa transmissão nervosa elétrica, né, entre os neurônios no nosso cérebro. Esse conceito, né, então, só é desenvolvimento de descargas em neurônios de modo síncrono, né, de grande intensidade, de padrão anormal. Então, ele é síncrono por quê? Porque eles acontecem ao mesmo tempo. Essas descargas anormais, elas acontecem ao mesmo tempo. Então, isso gera uma descompensação, pode gerar um desmaio, pode gerar um tremor, pode gerar algum movimento ocular anormal e pode gerar, às vezes, a própria convulsão de movimentos de músculos e membros, que são aquelas convulsões mais convencionais, quando as pessoas, né, se debatem, né, são as tônico-clônicas, né, que talvez seja a mais identificada, né, que acontece principalmente em crianças, né, as pessoas conseguem identificar uma convulsão. Os critérios diagnósticos, a epilepsia é definida como 2 ou mais crises em um tempo maior que 24 horas, na ausência de fatores precipitantes. O que seria um fator precipitante? O uso de drogas, um trauma, né, um trauma crânioencefálico, alguma coisa que gera uma intoxicação, por exemplo, drogas, né, exógeno. Então, na ausência desses fatores precipitantes, né, aconteceu sem que a gente tenha feito nada, sem que tenha acontecido nada, né, o diagnóstico é 2 ou mais crises dentro de 24 horas, já é preciso que se pense no diagnóstico de epilepsia e identificar esse tipo de epilepsia, a gente avança nas investigações. Né, as crises podem ser provocadas ou não provocadas, de acordo com fatores etiológicos identificáveis. Né? Fatores externos podem provocar, existem drogas que provocam essas crises, né, epiléticas, essas crises convulsivas. As crises convulsivas, elas podem ser de início focal, né, igual aquele cérebro ali na região frontal, elas podem ser generalizadas, onde ocorre uma descarga normal em todo o cérebro, ou por generalização secundária, né, gerado por um fator externo. A epidemiologia, um pouco de dados, né, assim, estima-se que de 8 a 10% da população mundial terão uma crise convulsiva. Então, se a gente pensar no Brasil aí a gente está com 250 milhões de habitantes, em torno de 2,5 milhões de pessoas, 25 milhões de pessoas vivem, né, podem apresentar uma crise convulsiva ao longo da sua vida. De 2 a 3% desenvolverão a epilepsia. Então, vocês podem observar que nem todas as pessoas que têm uma crise convulsiva, mesmo que seja espontânea, que seja não provocada, ela pode não desenvolver. Então, a maioria, apenas 2% ou 3% desses que vão ser diagnosticados com epilepsia e vão necessitar de algum tratamento específico. É uma população grande, né? Se a gente for falar 25 milhões, aí é em torno aí de 8 milhões, mais ou menos, desenvolvem epilepsia. É uma população alta, uma quantidade de pessoas alta, a gente vê o potencial que a cannabis tem de poder ajudar. Então, só na epilepsia, milhões de pessoas poderiam se beneficiar do uso dos canabinoides aí no seu tratamento. 40% dos pacientes que desenvolvem epilepsia, né, têm a primeira crise, na verdade, já tiveram um evento prévio, mas talvez não identificado ou muito leve, a ponto de não buscar uma ajuda, né, não observa aquele efeito, mas você pode ver que 40% eles passam da primeira crise sem nenhum tipo de avaliação secundária, né, sem o diagnóstico. Isso gera um risco, por exemplo, de ter um novo evento um pouco mais grave. Então, saber identificar, saber os riscos que isso pode gerar, principalmente dentro de casa, aí por familiares, por profissionais de saúde que às vezes observam pessoas, médicos de família que conhecem praticamente a família toda, né, de saber identificar isso precocemente para introduzir o tratamento, a investigação o mais rápido possível para proteger a saúde daquela pessoa.
A epilepsia está presente em 0,5 a 1% da população mundial, sendo que 30% deles apresentam epilepsia refratária ao tratamento. Então, no nosso mundo inteiro, até 1% da população mundial tem epilepsia. E dessa população, 30% são refratárias ao tratamento. Então, a gente vê que hoje a terapia anticonvulsivante convencional, ela tem uma falha grave. 30% de todos os pacientes não respondem. E a gente está falando disso de milhões de pessoas. Então, milhões de pessoas no mundo não respondem ao tratamento que existe disponível hoje para tratamento de epilepsias. E aí vem mais uma vez o motivo de que a maconha, os canabinoides, aí falam especificamente até a questão do canabidiol, tem um potencial muito alto nisso, né, para poder ajudar essas pessoas a se tratar, principalmente essas que têm epilepsia refratária. A gente tem visto, né, várias histórias de crianças com epilepsia refratária que não respondiam ao tratamento convencional e após a introdução da maconha, após a introdução do óleo de cannabis, consegue uma regulação melhor de crise, consegue uma qualidade de vida melhor, consegue equilibrar e consegue dar, né, satisfação e qualidade de vida para não só para ela, mas para toda a sua família. A gente está falando dessas ONGs, a gente está falando desses movimentos, a gente está falando de mães que lutam pelo tratamento de seus filhos e de seus familiares. E deixo aqui meu agradecimento a essas mães que lutaram tanto e lutam tanto para tratar seus próprios filhos. Então, é a quarta patologia neurológica mais comum, né? No caso, são 1% da população brasileira e mundial. 70% de pacientes com epilepsia alcançam o controle das crises com as drogas anticonvulsivantes, 30% continuam tendo crises, são refratários. E a descontinuação, né, das drogas anticonvulsivantes é um desafio em casos refratários, por conta se você interrompe o uso desses anticonvulsivantes, o paciente ele pode piorar bastante. Então, é um desafio essa troca de medicações, essa associação de várias, 1, 2, 3, 4 drogas anticonvulsivantes. Então, isso é um desafio ainda, principalmente nos casos refratários. E o mesmo com o desenvolvimento de novos. Né? Nos últimos anos, o perfil de refratariedade não mudou, mesmo com o desenvolvimento de algumas outras drogas. E a gente sabe que os canabinoides, o canabidiol, o primeiro teste deles deu lá atrás, e até hoje ele ainda não é considerado um tratamento de primeira linha, talvez, quiçá, de segunda linha. Né? Alguns profissionais já utilizam isso, é uma ferramenta já de primeira linha, em alguns casos, mas não é o comum, geralmente é a última opção. Mas a gente tem que lutar para que a cannabis seja uma opção dentro dessas drogas anticonvulsivantes, seja a primeira ou segunda escolha. Acho que o perfil é bem interessante, e a gente precisa dar mais atenção a elas. Elas têm ajudado muito, não ajudam todo mundo, óbvio, não é todo mundo que vai se beneficiar com o uso, mas pela segurança que a gente tem com o uso dela, eu acho que é uma tentativa muito válida, a gente precisa tentar ampliar um pouco esse uso. Algumas etiologias, né, a origem pode vir ali do período neonatal, né, o nascimento, uma hipóxia, falta de oxigenação cerebral, hemorragia cerebral, um trauma encefálico, que pode acontecer ao nascimento, infecções, distúrbio metabólico, algumas doenças genéticas, né, várias coisas podem acontecer onde a criança já nasce com um problema neurológico que aí vem a desenvolver essa epilepsia. Né? Em crianças até 12 anos, aconteceu uma convulsão febril, né, uma febre muito alta, desencadeando uma crise convulsiva. Não necessariamente isso vai se desenvolver em uma epilepsia, talvez seja um único episódio ou alguns episódios por convulsão febril. Algumas síndromes genéticas, metabólicas, são doenças que podem cursar com o desenvolvimento de epilepsia e podem aparecer ali, não no período neonatal, mas aparecem crianças até os 12 anos, essa talvez seja uma das mais comuns. Transtorno de desenvolvimento, né? A gente está falando aí de autismo, principalmente autismo, que podem ter em comorbidade, por exemplo, algum tipo de epilepsia. De novo, o trauma crânioencefálico, pode ser idiopática. A idiopática é quando você não sabe a origem, você não sabe a etiologia, por que ela aconteceu. No caso do adolescente, de novo, né, o trauma crânioencefálico, distúrbios genéticos, a mesma coisa, infecções, drogas, tumores, pode ser idiopática. Em adultos e idosos, talvez é menos comum o aparecimento já nessa idade, a primeira crise nessa idade, mas, né, principalmente as causas externas, né, as causas não orgânicas, não pessoais, né, que no caso do TCE, trauma crânioencefálico novamente, abstinência de droga, abstinência alcoólica, abstinência de droga, uso de drogas, tumores cerebrais, pode ser idiopático, doenças metabólicas e doenças degenerativas.
Então, essas são as etiologias possíveis, né? Claro que a gente está falando que nesse período neonatal e até os 12 anos se concentram a grande maioria das pessoas, principalmente das doenças refratárias. As fases da crise. É a fase do pródromo, que é aquela fase que antecede a crise. Ela pode proceder de minutos até um dia antes da crise. São sintomas mais subjetivos, como alteração do trato gastrointestinal, uma descarga ali de diarreia, por exemplo, uma cefaleia, uma dor de cabeça, tontura, um zumbido no ouvido. Então, são vários sintomas que podem aparecer, né? Na primeira crise é mais difícil identificar isso como pródromo, mas quem já tem epilepsia, né, consegue identificar facilmente esse pródromo quando vai ter a crise, né? Antes da crise ele consegue prever que aquilo vai acontecer. Isso pode ajudar muito nos tratamentos, inclusive na atuação ali preventiva, né? A cannabis pode ser usada, inclusive, com isso, com os usos, né, de SOS, uso no Brasil a gente não pode, mas uso vaporizado, uso nasal, intranasal, né, de absorção rápida. As auras, isso pode acontecer, a visualização de imagens, né, de imagens visuais, né, principalmente de luzes, são visões, né, o déjà vu, parece que você já observou aquela imagem em algum momento, já viu aquilo em algum momento, são mudanças ali no cérebro que geram algum tipo de confusão e algum estímulo visual, aura, ver luzes, ver pontinhos na visão. O período ictal, que é a crise propriamente dita, é quando a pessoa está em crise, né? Atenção para essas crises de duração maior que 5 minutos. Então, crises maiores de 5 minutos, elas são mais graves, geram um risco adicional, né? Então, é o período onde tem a crise, seja ela de qualquer tipo, né? Seja focal, seja generalizada, seja qualquer que seja. E o período pós-ictal é quando a pessoa já recupera, a crise já passou, ela pode durar algumas horas, né? Uma crise dura alguns minutos, mas o período pós-ictal, que é aquele período de recuperação pós-crise, ele pode durar até horas. Né? Isso gera muito cansaço, muito sono, né? Dor de cabeça, algum certo tipo de confusão e desorientação ali, tempo espacial, e dores musculares por conta das contrações involuntárias. Então, é um período complexo, é difícil, né, para quem convive com epilepsia. Durante a crise, pós-crise, ele gera um cansaço, uma fadiga intensa. As abordagens diagnósticas são básicas, né, assim, são bem comuns, exames laboratoriais de rotina, um eletrocefalograma para ver o padrão de transmissão ali elétrica, neuroimagem, uma tomografia, uma ressonância de crânio para observar algum tipo de fator externo, um tumor, um trauma, etc. Punção lombar, necessário, às vezes, para um diagnóstico diferencial para algum tipo de infecção, meningite, por exemplo. Na suspeita de intoxicação, perfil toxicológico, drogas, né? Desconfiança de, às vezes, um abuso de alguma droga. O eletrocardiograma é importante também para avaliar alguma questão de comorbidades, né? E é importante para avaliar algum tipo de insuficiência cardíaca que possa gerar algum tipo de hipóxia, alguma coisa assim. Mas é uma investigação geral. Talvez o mais importante seja realmente o eletroencefalograma, que vai nos direcionar, identificar para crises focais generalizadas, identificar o tipo também dessa epilepsia, se é algo, se é uma epilepsia ou não. Então, acho que o diagnóstico ele envolve várias questões, e dependendo do caso, o tipo de exame ele é indicado para essa avaliação. Os tipos de convulsões. Então, a maioria delas são focais, 60% são focais, ela acontece numa região do cérebro. 30% são generalizadas e 10% elas não têm, né, elas são idiopáticas, o início é desconhecido. Você sabe se iniciou de forma focal ou generalizada, ela tem uma variabilidade, né? Pode se encaminhar tanto como focais quanto generalizadas, mas a grande maioria são focais. Aqui um pouquinho mais essa questão dos tipos, né? Assim, esse início focal, ela geralmente o início é não motor, né? Ela não tem essas questões de convulsões tônico-clônicas, de movimentos involuntários musculares, né? O início generalizado, ela tem essa outra questão que geralmente ela tem essa questão motora, né? De desenvolver movimentos musculares e involuntários. E a desconhecida, na verdade, ela pode se encaminhar nos dois sentidos, né? Tanto a questão motora ou não motora, não se sabe exatamente a causa disso, né? Mas elas têm uma variabilidade. Então, é uma classificação que foi criada
para facilitar aí no diagnóstico e pensar, por exemplo, no tratamento, porque de acordo com esse tipo de convulsão, se ela é focal, se é degenerada ou desconhecida, você vai escolher, por exemplo, a forma de tratamento, né, o tipo de anticonvulsivante que você vai usar, né, a dose, né, imunoterapia ou politerapia, depende da resposta também, né, aos tratamentos. O início focal tem a questão da consciência. O focal, geralmente, ele pode cursar tanto com perda de consciência ou não, né? Então, tem vários tipos, né? Eu não vou entrar nesses detalhes, né, de tônico-clônicas, mioclônicas. Acho que isso não é o caso da gente tentar avançar nesse sentido, principalmente pelo público generalizado e bastante heterogêneo que a gente tem nesse curso. Mas profissionais de saúde precisam entender, principalmente profissionais de saúde que vão prescrever esse tipo de produto, precisam conseguir entender, né, o perfil daquele paciente, né, o padrão, o tipo de convulsão, e aí falando um pouquinho também para definir essas abordagens terapêuticas. Geralmente os pacientes que chegam para tratamento, eles já fazem o tratamento com drogas convencionais, né, mas o tratamento com os neurologistas, existem alguns protocolos de tratamento, né? Então, crises focais, geralmente você tem uma primeira escolha, né? Aí eu tenho o nome de algumas drogas aqui, ó, carbazepina, carbamazepina. Uma segunda escolha, o valproato de sódio, o topiramato. Em crises generalizadas, já se usa mais o valproato ou de valproato. Em segunda escolha, o topiramato com o clonazepam, sabendo que a gente pode aí, né, associar drogas, né, a depender de caso a caso. Aqui, de novo, um pouquinho eu vou falar um pouquinho desses protocolos de tratamento convencional de novo, as drogas de primeira escolha, carbamazepina, fenitoína, o valproato, e aí de acordo com o tipo de crise, as crises focais e as crises generalizadas. E aí as crises generalizadas são divididas em outros 4 tipos, né? As drogas de segunda escolha, vocês podem ver que aqui não temos nada relacionado a cannabis, né? Então, muitos outros fatores influenciam na escolha do tratamento, né? A idade, o sexo, alguma comorbidade, o custo do tratamento, o acesso ao tratamento, a forma de adesão, né, possibilidade de uso de medicamentos, às vezes comprimidos ou líquidos, ou etc. Né, perfil de efeitos adversos, alguns pacientes não toleram certas medicações, isso precisa ser trocado. Interações medicamentosas, né, eles interagem muito entre si, então isso precisa ser avaliado na hora de iniciar ou dar continuidade na troca do tratamento. Aqui eu mostro um gráficozinho da evolução do desenvolvimento de drogas anticonvulsivantes. Você pode ver que a primeira droga foi criada lá em 1860, mais ou menos, 1800, na década de 1850. Foi a primeira droga, né? E depois a segunda droga só na década já em 1900, mais ou menos. Depois, a partir de 1940, né, a gente tem um desenvolvimento maior de drogas, que são as drogas de primeira geração. Né, hoje a gente tem a fenitoína, por exemplo, talvez seja a famosa aqui dessa primeira geração. Então, aí vem a segunda geração, onde vem o clobazam, o valproato, a carbamazepina. Então, hoje, nesses 140 anos, até o ano de mais ou menos aqui, onde foi criado 1980, são 140 anos desde o primeiro, foram criadas muitas drogas, muitas delas ainda são usadas até hoje, né? E já se conhecia maconha, já até antes daqui, né? E tem relatos de uso de maconha para convulsões até antes disso, né? Bem lá atrás, milhares de anos atrás. Então, o canabidiol esteve presente em todos esses anos aqui. Primeira publicação de uso de canabidiol, por exemplo, em epilepsia, data da década de 80. Então, ela deveria estar aqui como uma droga de segunda geração, mas ela não está nem droga nem de primeira, nem de segunda, nem de terceira geração. Talvez ela possa ser considerada uma droga de quarta geração. Né? Nos últimos 30 anos vem a terceira geração, com muitas drogas interessantes, drogas importantes, drogas que são usadas, que ajudaram muito no tratamento de epilepsias refratárias, mas não mudou o perfil de refratariedade. O perfil se manteve em 30%. E o canabidiol aqui, como, vamos dizer, essa quarta geração, existem outras drogas que estão em desenvolvimento, que já estão sendo usadas, algumas em teste, outras já estão sendo comercializadas, mas o canabidiol ele se encontra aqui como uma quarta geração, como possibilidade de uso de um tratamento anticonvulsivante, mesmo sabendo que a gente conhece o canabidiol
né, o canabidiol em si, a gente já conhece os efeitos dele desde a década de 80, então ele já poderia ter sido feito parte dessa etapa aqui da terceira geração, né, nos últimos 30 anos, ser usados como tratamento anticonvulsivante, mas ainda não é uma realidade. O protocolo, eu já falei, é onde que estava a cannabis, né? Ela esteve sempre presente durante todos esses anos, né? A maconha ela é usada de forma terapêutica há milhares de anos. Ela foi uma planta domesticada pelo homem para uso médico, uso terapêutico, para muitas situações, inclusive para epilepsia. Então, a gente pode perceber que esse livrozinho, esse senhorzinho aqui, ó, Dr. William Shaughnessy, não sei se é exatamente assim que fala, mas ele é um inglês que foi fazer o seu pós-doutorado na Índia. E lá ele teve contato com a cannabis índica, né, e todos os usos culturais e ancestrais que eles faziam, que a população, que as pessoas e até os médicos indianos faziam, né, a medicina ayurvédica, ele usava muito isso. E ele, nos seus estudos, ele foi coletando relatos, coletando usos, ajudou no tratamento de muita gente, e quando ele voltou para a Inglaterra, aí, em 1843, ele publicou esse artigo científico, né, um jornal médico lá da província, lá em Londres, falando sobre essa possibilidade de tratamento, né, os efeitos da cannabis índica, né, no tratamento de epilepsias e transtornos neurológicos convulsivos. Né? Então, é um dos primeiros relatos, aí, vamos dizer, científicos, né, do uso da cannabis em tratamento de epilepsias. Né? Então, é algo bem mais antigo, né? Então, só agora, nos anos de 2020, talvez a partir de 2014, né, que as coisas começaram a se desenvolver a ponto de terem pessoas utilizando o canabidiol ou os óleos de cannabis integral para o tratamento de epilepsia. Foi um tempo que a gente viveu aí parado no tempo por conta da proibição. Né? A proibição em torno da maconha, ela gerou uma lacuna na ciência de possibilidade de melhorar nossos estudos e nosso desenvolvimento científico em cima dela para tratamento não só da epilepsia, mas de diversas outras patologias. Eu gosto sempre de lembrar, igual eu falo, alguns estudiosos dizem sobre a cannabis, não é uma panaceia, não cura e não trata todas as doenças, mas ela tem um potencial de ajudar no tratamento de muitas doenças e principalmente ajudar nos sintomas provocados por muitas doenças, dando maior qualidade de vida a muitas pessoas, sejam elas crianças, jovens, adultos ou idosos. E essas contribuições, elas foram ao longo dos anos, e aí eu destaco essa pessoa, esse grande cientista, o Dr. Elisaldo Carlini, né, um dos responsáveis, inclusive, aí, representantes da Unifesp, que fez com que, acho que a maconha, a cannabis fosse discutida de forma científica dentro do Brasil, colocando o Brasil como num cenário central da pesquisa com cannabis, né? Então, ele trabalhou com o Michulan, que foi o grande responsável em descrever o perfil dos canabinoides, a descobrir os canabinoides dentro da planta, a introduzir o conceito de sistema endocannabinoide, e publicaram muitos artigos juntos. Então, o Carlini trabalha com a cannabis em vivo desde 1973. O primeiro artigo que ele publicou um artigo em um teste, né, foi um ensaio clínico com humanos usando o CBD, comparativamente com outra droga, foi em 1981. Então, os estudos com a maconha no Brasil acontecem há muitos anos. Né? Carlini sofreu perseguição política, Carlini sofreu perseguição policial, né, por defender a cannabis medicinal, e faleceu há alguns anos, né, mas não deixando um grande legado, né, um legado científico muito forte, muito importante, né, de todos os estudos que ele publicou ao longo desses anos. Né. Com essa aula vocês conseguem ter acesso, por exemplo, a esses artigos. Né, esse artigo talvez seja um dos artigos mais importantes que eles publicaram, né, contando um pouco da trajetória do Carlini, das pesquisas do Carlini, né, usando o canabidiol para tratamento de epilepsia. Então, salve Dr. Carlini. E como é que a gente está, o estado atual dessas evidências? O que a gente encontra?
Hoje, talvez a epilepsia, junto com a esclerose múltipla, talvez a dor crônica, estão variados. Né? Aqui a gente tem um gráfico onde a força da evidência e o número relativo de pacientes, né, que são estudados, né, o número de pacientes presentes nos estudos. Então, a dor crônica, por exemplo, a gente tem um número grande de pacientes usando e sendo estudados, uma força de evidência alta. A gente tem um baixo número de pessoas com epilepsia, isso talvez reflita, inclusive, no menor número, né? A porcentagem de pessoas com epilepsia é bem menor do que pessoas com dor crônica, mas a gente tem uma força de evidência altíssima, né? Junto com a esclerose múltipla, são as duas patologias que a gente tem melhor evidência científica do uso da cannabis, né? Do uso dos canabinoides, e eu, principalmente falando nos estudos, a grande maioria dos estudos são em uso do canabidiol, seja ele isolado ou full espectro. Então, a gente tem uma segurança e um respaldo científico inquestionável, né, do uso da cannabis, do uso da maconha, do uso dos canabinoides na epilepsia, principalmente na epilepsia refratária. Então, né, apesar dos resultados extremamente promissores obtidos por Carlini, por Michula, seus grupos e outros grupos, o impacto da política de guerra às drogas sobre a pesquisa e o uso da cannabis medicinal foi tão grande que somente em 2005 um novo relato sobre estudos clínicos CBD no tratamento de epilepsia foi feito. Então, nós temos uma lacuna. A proibição gerou uma lacuna de mais de 40, quase 40 anos. 40 não, 20, um pouco mais de 20 anos, onde nenhum artigo foi publicado, nenhum estudo clínico, nenhum estudo em humano foi publicado desde o Carlini. Então, só em 2005 outro estudo foi realizado. Então, alguma coisa aconteceu nesse período que esses estudos clínicos foram totalmente proibidos de serem realizados e nada novo foi descoberto em relação à cannabis para tratamento de epilepsias. Então, a gente tem uma lacuna no tempo, uma perda muito grande que a gente está tentando agora, acho que, né, os pesquisadores estão tentando recuperar agora para que a gente tenha esse conhecimento de uma vez por todas, cada vez mais sólido. Aqui eu trago alguns artigos para quem tiver interesse de se avançar um pouco mais no conhecimento, né? Alguns artigos bem chave que trazem exatamente essas definições de como é o uso dos canabinoides, o uso do CBD no tratamento de epilepsias em crianças e adultos. E aqui eu destaco esse aqui, né, os efeitos hipnóticos e antiepiléticos do canabidiol, que foi o primeiro ensaio clínico randomizado com pacientes em epilepsia, e aí foi coordenado pelo professor Carlini em 1981. Então, esse talvez seja o nosso ponto de partida, né? E a gente tem aí o Brasil em destaque, né, como tendo sido o pioneiro nesses estudos. Esse foi um artigo, talvez o artigo mais recente que a gente tem, um artigo muito bom do professor Devinsky. O professor Devinsky é um grande pesquisador de epilepsia e canabinoides, tratamento de canabinoides na epilepsia. Ele publicou agora, bem fresquinho, de abril agora de 2024, esse artigo, que mostra, é uma revisão sistemática muito interessante, onde ele mostra um perfil geral de todos os estudos que têm sido feitos no mundo inteiro com canabinoides, não só com CBD, ele mostra a atual conjuntura do canabidiol, né, ele mostra o quanto o canabidiol já é uma realidade para o tratamento de epilepsia, mas que os outros canabinoides, THC também já é uma realidade, mas outros canabinoides têm sido pesquisados. Esse artigo traz isso de forma muito clara, é um artigo muito completo, muito legal, quem tiver o interesse de avançar, e que alguém quiser o artigo também, podem ter meu e-mail no final da apresentação, me mandem um e-mail, eu mando os artigos, alguns artigos que estão nessa aula, fiquem à vontade aí, eu estou à disposição. Então, o que esse artigo traz? O sistema endocannabinoide é atualmente um alvo importante e eficaz na epilepsia, com propriedades antiepiléticas e neuroprotetoras. Isso é uma coisa muito importante. Nenhum anticonvulsivante é neuroprotetor. O canabidiol é. E esse estudo recente, publicado agora em abril de 2024, mostra todos os estudos que trazem efeitos antiepiléticos, canabinoides e terpenos. Então, ele avança ainda mais. Ele não trata só com os canabinoides, ele não trata só dos canabinoides, mas ele vê os estudos que faz com terpenos. O que é terpeno? O cheiro. Né? É a substância química que dá o cheiro, o aroma das plantas e produtos vegetais. Então, a maconha ela tem inúmeros terpenos, né? Cada variedade de maconha tem o seu terpeno diferente, e os terpenos têm propriedades farmacológicas, têm propriedades terapêuticas também.
Então, ele mostra o que a gente tem de canabinoides. Então, são 113 os fitocannabinoides encontrados na cannabis sativa, divididos em 10 classes estruturais. Né? O canabigerol, delta-9 tetraidrocannabinol, canabidiol, canabicromeno, canabinol, delta-8 THC, então, delta-8 tetraidrocannabinol, canabiciclol, canabinodiol, canabiosoína e canabitriol. E são 10 classes onde a gente tem o canabigerol, a canabigevarina, o tetraidrocannabinol, o tetraidrocanabivarina, o canabidiol, canabidivarina, o canabicromeno e o canabicromevarina. Então, esses 8 canabinoides aqui, eles são encontrados na literatura com possibilidades terapêuticas interessantes para a epilepsia. Então, a gente tem, no mínimo, 8 canabinoides, né, que podem ser extraídos da planta, com destaque, claro, para o canabidiol e para o delta-8 tetraidrocannabinol, que é o THC, delta-9 THC, que é os dois mais abundantes na planta, né, na cannabis sativa, e são canabinoides que podem ser utilizados aí isoladamente ou em associação para o tratamento de epilepsias, principalmente as refratárias. E em relação aos terpenos, né, o que ele mostrou, assim, que os terpenos encontrados na maconha, o muleno, o pineno, alfa-pineno, beta-pineno, beta-carofileno. Beta-carofileno é bem interessante, é um terpeno encontrado na copaíba, por exemplo, uma planta brasileira, o mirceno, o linalol e o limoneno. Então, todos esses daqui têm usos encontrados, né? São usos já comprovados. E o linalol com limoneno especificamente para uso em epilepsias. Então, a gente pensar, por exemplo, que um paciente com epilepsia refratária que vai usar um óleo integral, se esse óleo integral for feito de uma variedade de maconha que tem linalol ou limoneno, ou só um dos dois, ou os dois juntos, que seria o ideal, ele tem um potencial de contribuir ainda mais para esse tratamento, fazer com que ele tenha uma qualidade de tratamento ainda melhor pelo efeito comitivo que eu vou falar daqui a pouco. E os endocannabinoides, né? Assim, já foi estudado também. Nós temos nossas maconhinhas internas, né? Que são neurotransmissores que se ligam a neurônios específicos. São os neurônios, são os receptores de neurônios, são os receptores canabinoides, que foi descoberto, por exemplo, pelo grupo do Carlini, por exemplo, após a observação de que os canabinoides faziam algum efeito, ele descobriu se existe uma chavinha que vai lá e abre, tem que ter uma fechadura dentro do nosso corpo. Foi descoberto esses receptores, e a partir dos receptores foi descoberto que existia dentro da gente essas chavinhas. Né? Então são os endocannabinoides, são as nossas maconhinhas que a gente produz. Não só nós, não é uma exclusividade humana, mas são produzidos por todos os outros animais vertebrados, alguns invertebrados, mas basicamente os animais vertebrados todos têm um sistema endocannabinoide. Nós temos um sistema endocannabinoide extremamente amplificado, né? E ainda muito desconhecido, ainda não se sabe exatamente, não se sabe completamente, né, tudo sobre esse sistema. Nós estamos ainda em desenvolvimento de pesquisa para isso. Então, os endocannabinoides, né, a anandamida, o AEA, o 2-AG, que é o 2-aracnodoilglicerol, e o PEA, né? Tem o PEA, tem alguns outros endocannabinoides, eu vou lembrar o nome do PEA, eu vou lembrar daqui a pouco. Então, eles fazem uma ativação desses receptores canabinoides do sistema nervoso central. Eles conseguem modular a neurotransmissão, conseguindo suprimir a liberação de glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. Então, no cérebro, ele excita muito, né? Eles aumentam a liberação de GABA, que é o inibitório. Então, quando o cérebro está em alguma descarga anormal, ele consegue diminuir essa excitação através da diminuição do glutamato e aumento do GABA. Então, eles inibem aquela transmissão anormal entre os neurônios. Né? Então, é uma forma que os endocannabinoides têm, uma forma natural. Eles agem trabalhando nesse sentido. Né? Eles fazem essa modulação da neurotransmissão e fazem também uma modulação da excitabilidade neuronal, reduz a atividade neuronal excessiva. Então, os endocannabinoides, eles atuam de forma natural, controlando uma possível, por exemplo, crise epilética. Claro que uma crise epilética, se ela acontece, há um desequilíbrio, né? Mas uma pessoa normal, vamos dizer assim, dos funcionamento fisiológico responsável pelo controle desse funcionamento neuronal é o sistema endocannabinoide, são os endocannabinoides. Né? E os fitocannabinoides? Quando há uma descompensação e a pessoa apresenta sintomas de epilepsia, de convulsões,
os fitocannabinoides podem ser usados. Eu citei o canabidiol, delta-9-THC, a tetraidrocanabivarina, que é o THCV, o canabinol, o canabigerol, esses com estudos, com presença de estudos que mostram o seu efeito anticonvulsivante. Então, eles interferem em receptores, eles interagem com receptores de serotonina, receptores vaniloides, são outros receptores que também estão envolvidos na transmissão neuronal. Eles modulam a liberação de transmissores, então eles fazem a mesma coisa que os endocannabinoides, né, aumentando o GABA, diminuindo o glutamato. Eles têm propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, então eles diminuem a inflamação cerebral, por exemplo, e o estresse oxidativo. Então, eles diminuem principalmente na recuperação, naquele período pós-ictal, né, geralmente com o uso dos canabinoides, o período pós-ictal ele se torna menos traumático e menos sintomático, né, por conta dessa diminuição da neuroinflamação e o fato de ser neuroprotetor. Né, essa questão da proteção da degeneração neuronal. Ele protege a integridade estrutural e funcional do cérebro, fator de neuroproteção. Então, a gente tem vários fatores que colocam, né, em uma posição de destaque, né, esses canabinoides no tratamento de epilepsias. Né? Além do efeito anticonvulsivante, tem efeito anti-inflamatório e tem o efeito neuroprotetor. Né? Então, a gente consegue aí observar grandes vantagens no uso, seja o uso em monoterapia ou em associação com alguma outra droga anticonvulsivante. E aqui eu falo do efeito comitivo. O que é isso? O efeito comitivo é um efeito de sinergismo, é o efeito entourage, né, que é o efeito sinérgico de um óleo integral. Quando você tem um óleo isolado, um CBD isolado, você não consegue esse efeito. Se você tem um óleo integral, onde você extrai tudo que tem na planta, e aí a gente está incluindo os canabinoides, os terpenos, as substâncias aromáticas, os flavonoides, que são outras substâncias que dão coloração, e outros, né, os canabinoides menores e outros componentes, isso tudo junto, ele gera um efeito sinérgico, ele potencializa. Então, se você tem, por exemplo, o canabidiol isolado, você tem um efeito X. Se você tem o canabidiol full spectrum, que é aquele que tem os componentes todos juntos, você tem uma amplificação de efeito. Você consegue, com doses menores, conseguir o efeito que você espera comparativamente com o isolado. Então, esse efeito, ele é descrito, ele não é exclusivo da cannabis, mas ele é destacado no cannabis pela quantidade de canabinoides e outros componentes terapêuticos que ela tem, e aí a importância do uso desses óleos, né, mais integrais no tratamento. Alguns tipos de produto, agora já falando, entrando nesse sentido, né, a origem deles, a origem natural, que vem da planta, e tem os sintéticos, né, são produzidos em laboratório. Então, os naturais vêm da maconha, né, é um produto padronizado, são flores de maconha que podem ser usados de forma in natura, que podem ser usados a partir de extratos ou de óleos que são produzidos a partir da diluição desses extratos. E aí existem maconha rica em CBD, maconha rica em THC, maconha rica em CBG, e aí isso, a variabilidade desses produtos é de acordo com o que a planta está lá na terra crescendo, mas elas são naturais, são fitoterápicos. Né? Os sintéticos são moléculas análogas ao natural, mas são produzidas em laboratório. Elas são reproduzidas em laboratório. A gente tem o dronabinol, que é uma droga já utilizada há muito tempo, que é o canabidiol sintético, que é usado em muitos tratamentos médicos nos Estados Unidos. Tem outras drogas que são comercializadas nos Estados Unidos e Europa, que são sintéticos, que são usados para diversos, e é uma das drogas mais testadas em estudos clínicos com epilepsia. O ribonabanto, não vou contar a história dele não, mas foi um medicamento que foi criado com a possibilidade de controle de obesidade, mas ele foi um desastre. Ele não se contavam com o efeito amplificado do sistema endocannabinoide, ele acabou bloqueando receptores em todo o corpo, e ele melhorava sim, ele tirava o apetite, mas ele acabou gerando um problema grave com transtornos depressivos graves em pacientes que estavam usando. Quem tiver um interesse, procurar a história do Acomplia, que é o ribonabanto. Bem interessante a história, e nos faz ver o quanto a gente precisa ainda entender, né, e desenvolver os tratamentos com canabinoides, vamos dizer assim, com drogas que interferem ou que modulam o sistema endocannabinoide. Né? Então,
eu particularmente sempre gosto de utilizar os naturais, que esse risco ele simplesmente não existe. Aqui, então, são os tipos de canabinoide, né? Os endocannabinoides, que são as nossas maconhinhas internas, que vêm do sistema endocannabinoide, os fitocannabinoides, que também modulam o sistema endocannabinoide e atuam nesses receptores canabinoides, e os anaidus, que são os sintéticos. Todos esses geram um efeito biológico, né? Que no caso aqui, o que a gente quer é um efeito anticonvulsivante. Então, a gente pode conseguir, os endocannabinoides estão atuando, eles não deixam de atuar, os fitocannabinoides que são usados, que no caso é a minha preferência, mas temos aqueles também, aqueles sintéticos que podem ser usados. Composição. Os ricos em CBDs. E três tipos de extrato. Aqueles isolados, não só ricos em CBD, tem os isolados de THC e outros isolados. Mas né, são 99% da composição daquele medicamento feito de CBD. O broad spectrum, né, que é uma forma que eles utilizaram principalmente para extrair da formulação o tetraidrocannabinol por conta dos seus efeitos psicoativos, né, maior tendência a desenvolvimento de efeito adverso. Então, os broad spectrum, ele tem tudo que tem na planta, incluindo os terpenos, que são essas bolinhas aqui, mas não tem o THC. Então, ele é free THC. Né? Então, ele pode ser usado principalmente pessoas que não têm uma tolerância tão alta ao THC ou que tem alguma contraindicação específica a essa substância. Tem um uso bastante amplo, mas não tão amplo, talvez, como o full spectrum, né, que é aquele produto tradicional, integral, onde se inclui, por exemplo, o CBD, aqueles que são ricos em CBD, mas que somam terpenos, que somam flavonoides e que somam o THC, né? Em alguns casos, abaixo de 0,3%, que é a legislação brasileira, mas existem os óleos full spectrum que são ricos em THC, né? Também os full spectrum que são ricos em CBG. Né? Hoje não existe um full spectrum só com CBD. A maioria deles, sim, que é a legislação que a gente tem. Por exemplo, na farmácia comum, só é vendido o isolado e o full spectrum rico em CBD. Em associações, geralmente, há associações que têm os isolados, mas a grande maioria das associações trabalham, as ONGs nacionais, né, trabalham com os full spectrum. Alguns vêm full spectrum com CBG, todas têm full spectrum com THC e full spectrum com CBD, que eu não sei cadê o CBD, tá aqui o CBD. Então, a gente tem essas possibilidades de tipo de produto para tratamentos. Aqui mostrando talvez a mesma coisa, né? O full spectrum, o broad spectrum, o isolado e aqueles terp isolados, que são os isolados com CBD, mas que são adicionados, depois da extração, eles são adicionados os terpenos. Então, eles têm um potencial. Então, por exemplo, tratamento de uma epilepsia refratária, às vezes que responde muito bem ao CBD, você pode introduzir, por exemplo, o limoneno, né? Que é um terpeno que é muito útil no tratamento de epilepsias. Você introduz depois o limoneno nesse óleo extrato de isolado de CBD. Um exemplo que eu estou dando. Esse aqui é um pouco desses efeitos, né? O CBD isolado. Né? Quanto mais você aumenta a dose, você aumenta o poder anti-inflamatório dele. Chega num momento, uma dose média, mesmo que você aumente, você acaba diminuindo esse efeito. Então, doses muito altas de CBD isolado, eles não têm talvez tenham o mesmo efeito que você usar uma dose pequena. Você tem que encontrar esse pico, isso é mais complicado de fazer. Quando você usa o full spectrum, o óleo mais integral, esse ricos em CBD, esse é o full spectrum rico em CBD, que é o óleo de hemp. Você tem essa configuração de curva. Então, você chega no pico de efeito, depois ela gera um platô. Então, a dose-resposta ela se mantém, mesmo que você aumente. Se você aumentar a dose, você continuar aumentando a dose, há um risco maior, por exemplo, de gerar um efeito adverso, mas a resposta não aumenta. Então, você geralmente tem que chegar nesse platô aqui, e é mais fácil de identificar. Então, acho que é mais um fator que leva a crer que os full spectrum têm um potencial muito mais amplo do que o CBD isolado. Eles devem ser preferidos em todos os tratamentos, somente incluindo epilepsias. Extratos equilibrados, né, o THC e CBD 1 para 1, tem a mesma proporção. O Mevatil é assim, o medicamento vendido em farmácia. Né, o da Abraço, por exemplo, não fazendo propaganda de ninguém, mas só citando, mas o óleo azul da Abraço, ele tem exatamente essa composição 1 para 1. Diversas outras associações têm esses óleos 1 para 1. As associações trabalham basicamente com óleos ricos em CBD full spectrum, óleos ricos em THC full spectrum e óleos ricos em CBD e THC na proporção 1 para 1, também full spectrum. Mas existem formulações, né, onde tem a composição 10 para 1 de CBD para THC,
3:1 de CBD para THC, ou o contrário, 10:1 de THC para CBD. Então, isso tem essa variabilidade, né? Então, essa produção de proporção, ela é produzida de acordo com a necessidade de cada paciente. Pacientes mais intolerantes ao THC, geralmente a proporção de CBD é maior, né? E a gente vai modulando isso. A escolha é muito individual, muito personalizada, mas a ideia, de forma geral, é essa, né? Personalizar. Todos os tratamentos têm que ser personalizados, de acordo com o perfil do paciente, idade, patologia. No caso da epilepsia, a gente tem que considerar muito, por exemplo, o uso de outros anticonvulsivantes. Então, um óleo rico em THC, ele às vezes pode interagir mais com os anticonvulsivantes e às vezes interferir no tratamento. Então, em alguns casos, você tem que diminuir essa proporção e elevar a proporção de CBD para THC, um 10:1, por exemplo, 20:1, 30:1, 50:1, né? E depende do que você está querendo tratar e depende da tolerância do paciente que está ali utilizando aquela formulação. Algumas outras composições, né, que são óleos, né, esse é o óleo da PEP, que é um óleo full spectrum rico em CBG. Os importados, né, vem importado com Delta 8. O Delta 8 virou uma polêmica recentemente, há um tempo atrás, né, que ele estava sendo infundido em planta, em flores de CBD. Então, o Delta 8 ele é uma molécula natural, só que ele é um canabinoide menor, ele é produzido em pequena quantidade. E em laboratório é possível, com transformações químicas, você transformar o CBD em Delta 8 THC. Então, essa transformação, ela é uma transformação, vamos dizer assim, sintética. Então, ele é considerado um semi-sintético. Então, ele tem uma limitação de uso, né? Mas os outros não, né? CBG, CBN, eles podem ser extraídos da planta. E hoje já existe, né? Existem variedades de planta de maconha ricas em CBG. Então, você extrai um óleo riquíssimo em CBG com pouquíssimas quantidades ali de CBD e THC. Os terpenos já são, né, são óleos essenciais, eles são extraídos da planta, eles podem ser usados na alimentação, eles podem ser reintroduzidos, por exemplo, nos óleos de cannabis, e a parte comestível, né, produzida a partir de sementes, ou de folhas, ou até de flores de maconha, que podem ser utilizadas. No Brasil, a gente não tem essa opção aqui, mas é uma forma também que a gente tem de uso, né, terapêutico de pacientes em geral. Um pouco mais desse efeito em torragem e a sua relevância clínica na escolha do produto. Por que é importante garantir esse efeito em torragem, né? Por que os óleos isolados, eles não têm uma eficácia tão alta igual esses, né? Claro que algumas pessoas vão acabar se beneficiando somente dos isolados, né? Mas eu, particularmente, não inicio tratamentos com isolados. Eu inicio geralmente com full spectrum, para garantir que a gente tenha esse efeito em torragem. Essa relação sinérgica entre todos esses compostos da cannabis aumenta muito o potencial de tratamento, aumenta muito o potencial de efeito, né? Então, a gente consegue, com doses menores, essa dose de, por exemplo, tratar um paciente com epilepsia com extrato de canabidiol, full spectrum, rico em canabidiol. Essa dose do canabidiol full spectrum, ele consegue ser, às vezes, de 2 a 5 vezes menor do que a mesma dose, para conseguir o mesmo efeito de um isolado. Então, a gente consegue, com doses menores, o efeito que a gente espera. Isso a gente diminui possibilidade de efeito adverso, diminui potencial de interação medicamentosa e facilita muito, né, o tratamento, principalmente pensando que pacientes são pacientes que usam outras drogas. Então menor dose, efeitos colaterais, menos efeitos colaterais, que são uma preparação mais holística, né, uma preparação mais integral, né, onde você aproveita terpenos, onde você aproveita canabinoides menores, onde você aproveita os flavonoides, e garante a presença, por exemplo, de formas ácidas. A forma ácida, então a CBDA e THCA, o que é isso? É a forma ácida do canabidiol e a forma ácida do tetraidrocannabinol. A forma ácida é a forma que ele está dentro da planta. Então, se você pega, por exemplo, uma folha uma flor de maconha e come, você está comendo a forma ácida. Quando ele passa pelo processo de descarboxilação, seja química, seja com calor ou gelo, ou por prensa, você gera uma extração, ele descarboxila e se transforma na forma neutra, que é o que a gente conhece naturalmente. Quando você usa óleos integrais, ali presente tem a forma ácida também, ela é extremamente importante, ela não ultrapassa
a barreira hematoencefálica, então ela tem menos efeitos adversos da forma ácida, não? Principalmente em crianças, por exemplo, você pode, às vezes, com muita sensibilidade, você pode utilizar, por exemplo, esses compostos para ajudar no tratamento, idosos que às vezes são sensíveis às formas neutras, as formas ácidas são úteis, apesar de serem mais limitadas o uso. Mas a gente sabe que no extrato integral, no extrato full spectrum, naquele extrato que é feito dentro da casa das pessoas, aquelas famílias onde a mãe e o pai cultivam maconha para tratar o filho, a filha com epilepsia refratária, aqueles óleos são ricos em tudo isso aqui, ó. Esses óleos são ricos nisso aqui e garante esse efeito entourage effect, esse efeito comitivo, efeito locomotivo. É como se uma coisa vem carreando a outra e sinergicamente eles se autopotencializam. Então a gente consegue um efeito mais potente, com doses menores, e aí diminuindo o risco de efeitos adversos, de interações medicamentosas, gerando proteção ao paciente, né? E custos também, né? O custo é menor, você usa uma quantidade menor, você gera um menor custo. Tem que pensar nisso também. Mas, gente, nem tudo são flores, né? Nem tudo são essas flores bonitas aí da cannabis, maconha. Então, a gente precisa tomar alguns cuidados, e é o que eu vou apresentar aqui para vocês. Alguns efeitos adversos, alguns riscos e alguns cuidados que a gente tem que ter ali durante o tratamento. Então, vamos lá. Alguns efeitos colaterais que os fitocannabinoides podem trazer. O canabidiol pode dar um pouco de fadiga e sonolência. Esse talvez seja o principal efeito adverso que o canabidiol vem trazendo. Ele traz um certo cansaço excessivo e um pouco de sonolência. Isso é dose e resposta. Se um paciente, às vezes, apresentou de forma persistente fadiga e sonolência, se você reduzir a dose, você vai provavelmente controlar esse efeito. Alterações gastrointestinais, como náusea, diarreia, mudança no apetite, isso pode acontecer. Muitas delas são autorresolutivas, isso geralmente acontece mais no início do tratamento, ou nos ajustes de dosagem, eles geralmente se controlam, mas algumas pessoas podem ser um pouco sensíveis. Tem a questão do veículo também, às vezes o veículo não é legal, isso pode interferir muito na questão principalmente na diarreia, e a mudança de apetite ela pode acontecer mais com o THC, ele aumenta um pouco o apetite, né? O canabidiol pode não alterar, às vezes ele tira um pouco o apetite, mas ele pode interferir. Interferência no metabolismo de outros medicamentos, por exemplo. Os anticonvulsivantes, eles são metabolizados por um grupo de enzimas do citocromo P450 do fígado, que são produzidos pelo fígado. Os canabinoides também são metabolizados pela mesma família. Então, eles competem. Então, o fígado ele consegue produzir uma quantidade de enzima X. Se você tem uma droga, todo aquele X de enzimas vão atuar aqui. Se você tem outra droga que também precisa desse, ele vai ter que dividir esse X em dois, e aí ele diminui o perfil de metabolismo, ele afeta a metabolização. Então, ele pode aumentar o efeito daquilo, porque ele diminui o tempo de metabolização daquela droga. Então, isso é um efeito que a gente tem, e isso é um efeito de interação. Isso geralmente acontece muito entre anticonvulsivantes, incluindo o canabidiol. Boca seca é uma coisa comum, às vezes até secura ocular pode acontecer, já vi relatos. Alterações de humor, ela pode, às vezes, ficar mais ansiosa ou menos ansiosa, ou com humor mais deprimido ou não. Isso depende da situação, depende de uma comorbidade também, comorbidades psiquiátricas, né, de saúde mental, elas têm que ser avaliadas de forma separada ali, para avaliar o perfil da pessoa e o perfil de comorbidade para que o tratamento seja adequado. Não é muito comum, mas pode acontecer. O tetraidrocannabinol, né, é a molécula mais psicoativa, pode alterar nível de consciência, alterar percepções, amplifica sentimentos e sensações, então ele pode provocar algumas sensações que são desagradáveis, que são efeitos adversos, e a gente tem que saber quem a gente está tratando para introduzir ou não o THC e saber a dose que a gente precisa dele. Geralmente, em tratamentos com epilepsia, geralmente a introdução inicial é o canabidiol full spectrum, a gente introduz o canabidiol, faz os ajustes necessários. Caso a gente chegue no limite, a gente pode até introduzir doses menores de THC a fim de equilibrar aquilo ali. Tem pacientes que usam doses até altas de CBD com THC para conseguir o efeito que a gente espera. Mas tem pacientes que não toleram THC e acabam tendo que usar óleos integrais, mas óleos com muito baixo teor de THC. Então, isso tem uma variabilidade. Cada pessoa é uma pessoa, cada tratamento é um tratamento. A gente precisa sempre personalizar. Então, o THC ele pode causar euforia, alterações cognitivas, né? Ele é psicoativo, pode trazer algum tipo de confusão mental, alteração de percepção. Então, em alguns casos, isso não é interessante que aconteça.
ansiedade, né? Ele pode se tornar, a depender da dose ou a depender da tolerância do paciente, ele pode ser até ansiogênico, ele piorar a ansiedade, aumenta a ansiedade, induz sentimentos de paranoia, de sentimentos persecutórios, sentimentos de alteração realmente de percepção do ambiente. Passageiro, mas isso pode ser algo grave em pacientes, principalmente que talvez já apresentam um certo tipo de tendência, né, a sentimentos de paranoia. Aumenta a frequência cardíaca, então pode causar taquicardia e palpitações, e também tem um envolvimento com ansiedade. Então, pessoas com algum tipo de cardiopatia têm que ser avaliadas com calma no uso do THC. Problemas de memória e coordenação, provavelmente a curto prazo, né, coordenação motora, em doses maiores, ele pode alterar essa questão da coordenação motora e percepção e memória. Então, é algo que a gente tem que pensar, principalmente em pessoas mais jovens, né? A questão da memória, ela se altera. Em pessoas mais velhas, idosos, por exemplo, é o contrário. O THC ele pode melhorar a questão da capacidade de memorização. Em crianças e adolescentes, isso pode gerar um certo prejuízo na memória a curto prazo. Então, tem uma variação, inclusive, de idade. THC em crianças pode prejudicar a memória, THC em idosos, na verdade, ele melhora a memória. Os riscos, né? Interferência no metabolismo, né? Os fitocannabinoides, CBD e THC, eles podem influenciar na atividade de enzimas hepáticas, foi o que eu falei agora há pouco, dos anticonvulsivantes. Isso pode afetar os níveis sanguíneos dos anticonvulsivantes, levando a diminuição ou aumento da sua eficácia, ou diminuição ou aumento dos efeitos adversos. Então, esse potencial de interações, o uso concomitante de fitocannabinoides e anticonvulsivante pode aumentar o risco de intoxicação, de interação medicamentosa, incluindo toxicidade hepática. É uma coisa que a gente precisa, necessidade de monitoramento médico. O CBD pode aumentar o nível sanguíneo de alguns anticonvulsivantes, como clobazam, valproato, potencializando efeitos adversos. Então, o clobazam, junto com o canabidiol, por exemplo, ele pode dar muita sonolência. O valproato é a mesma coisa. Então, isso tem que ficar atento para a regulação de dose. Então, os pacientes eles que usam em conjunto essas duas medicações, eles devem ser monitorados de perto por um médico, né, o responsável, especialista ou não, mas que tenha um acompanhamento regular da sua função hepática e das possíveis interações medicamentosas para que seja feito o ajuste. Né, os ajustes sejam feitos, aumento de dose, diminuição de dose, troca de horário, troca de medicação para garantir segurança e eficácia no tratamento. Né? Não deve ser uma coisa empírica, não deve ser uma coisa de automedicação, deve ter uma orientação do profissional, mesmo aquelas pessoas que produzem o próprio remédio em casa, eles receberam uma orientação, né, de como cultivar, que planta cultivar, que tipo de extração fazer, que tipo de diluição fazer, a proporção, a concentração, para que o paciente ali, o filho, a filha, o adulto, receba o melhor tratamento. Então, essa relação dose-resposta é uma frase clássica que a gente usa, né, que é o start low and go slow. Comece devagar e vá com calma. Sempre dose menor, menos é mais. Comece com doses menores e vá avançando gradativamente, vá avançando lentamente com as doses. Começa ali 2 gotinhas, 3 gotinhas, 4, 5, 6. E assim você vai aumentando, observando efeito, observando interação. Né? Então, tem artigos bem legais, esses dois mostram exatamente a importância de se fazer isso. Não começar com doses muito altas. Não desconsiderar esse potencial de intolerância. Então, comece devagar, doses pequenas, observe os efeitos e vá progredindo gradativamente com calma, a fim de chegar, por exemplo, naquela curva onde a gente chega naquele platô. Se a gente chegar naquele platô, a gente consegue garantir um tratamento legal. Então, basicamente, isso serve para qualquer patologia, qualquer tipo de tratamento que seja feito com algum canabinoide. Algumas considerações finais aqui, mais para encaminhando aí para o final da nossa aula. Né, o uso medicinal de canabinoides está em rápido avanço, né, e assim como a pesquisa em cima dele. Né, a pesquisa básica está expandindo muito rapidamente e compostos muito promissores para o tratamento, aí falando da epilepsia. Hoje não só o CBD, mas o THC, já se conhece o potencial anticonvulsivante dele, o CBG, o CBN, o THCV. Então, essa pesquisa e esse uso está em rápido crescimento. Né? E cabe a nós avaliar, né, o momento certo para introduzir essa terapia. É importante que médicos e médicas e outros profissionais e famílias e pacientes tenham esse conhecimento, entendam
conversem entre si para decidir em conjunto, né? Isso não é uma decisão somente médica, mas é uma decisão de todos, uma decisão conjunta entre o paciente, os seus responsáveis e os profissionais de saúde de quando e como introduzir a terapia canabinoide nas epilepsias e em outras patologias. O uso de fitocannabinoides para o tratamento dessas condições neurológicas, como epilepsia, requer uma abordagem individualizada e um monitoramento adequado, né? Então, é uma coisa muito personalizada. Nem todos os pacientes vão responder ao mesmo perfil de tratamento, ao mesmo perfil de óleo, ao mesmo canabinoide. Então, isso tem que ser avaliado individualmente, de forma muito personalizada, tomando todos esses cuidados e cautelas necessárias. É essencial informar ao médico responsável pelo tratamento sobre todos os medicamentos e suplementos que utilizam, incluindo a base de cannabis. Isso tem que ser deixado muito claro para evitar algum tipo de interação e problemas. A combinação de fitocannabinoides com os anticonvulsivantes deve ser cuidadosamente avaliada para minimizar os riscos de interações e otimizar os resultados terapêuticos. Então, procure um profissional experiente que saiba avaliar essas interações para que seja diminuída e seja feita as correções necessárias, seja troca de medicações, seja redução de dosagem e seja uma introdução, né, da combinação com fitocannabinoide, uma coisa sadia e potencialmente benéfica para aquela pessoa, não trazer mais problemas por conta dessas interações. Os fitocannabinoides podem interagir no metabolismo de anticonvulsivante, afetando sua eficácia e segurança. Então, não adianta a gente introduzir o fitocannabinoide sem entender o perfil de interação, a partir do momento que, às vezes, você introduz, você diminui o efeito do anticonvulsivante, ao invés de melhorar, piora as convulsões. Então, isso não é agradável. Então, saber desse perfil, saber do que o paciente está usando e saber o potencial da interferência desses canabinoides no metabolismo da droga que o paciente já usa é fundamental. O canabidiol demonstrou excelente perfil de segurança, com aprovação para convulsões em síndromes específicas, como Dravet e Lennox-Gastaut, né? Inclusive, no estado de São Paulo, por exemplo, o canabidiol, tanto isolado quanto full espectro, será disponibilizado via SUS para para pacientes com essas duas patologias, né? Tem a esclerose tuberosa também, que é uma outra patologia que também cursa com epilepsia, mas a gente vem avançando, né? Por enquanto ainda é muito pouco, né, o que a gente pode fazer, mas já é um grande ganho de poder tratar essas crianças com essas síndromes refratárias, com a possibilidade, né, dos médicos via SUS poder prescrever o canabidiol e ajudar, né, na condição dessas epilepsias refratárias e graves. O THC ele possui riscos adicionais de efeitos cognitivos, comportamentais e de dependência, especialmente em doses mais altas, em pacientes de menor idade, né? Então ele tem que ser avaliado com cautela para minimizar os riscos. E são necessários, agora, nesse momento, são necessários estudos clínicos rigorosos para explorar o potencial terapêutico, os riscos associados aos canabinoides em outras áreas da medicina. Mas, principalmente, né, ampliar esses estudos não só para produtos isolados, produtos sintéticos, que é o que a gente tem visto aí na literatura científica, mas que a gente possa, por exemplo, em locais como o Brasil, desenvolver pesquisas utilizando os óleos de full spectrum, óleos artesanais, óleos de associações, óleos que são produzidos de forma integral a partir de plantas cultivadas em solo nacional. É isso que a gente espera muito que a gente consiga fazer nos próximos anos, principalmente agora tentando, né, buscando essa regulamentação para que a gente tenha liberdade de pesquisa e liberdade de tratamento, né, e não só que seja um tratamento voltado como última opção, mas que a gente possa escolher conjuntamente com a família, com o paciente, aquilo que melhor possa satisfazer. E pensando que o canabidiol e os outros canabinoides têm uma segurança muito interessante, né, tem um risco de uso muito pequeno, eles são uma alternativa, podem ser uma alternativa interessante. A gente tem cada vez mais pensar nele na hora de tratar um paciente, seja com epilepsia, seja com alguma outra patologia. Né? Busca um especialista que saiba te orientar adequadamente, que saiba utilizar bem essa ferramenta terapêutica para que as pessoas consigam ter mais acesso, consigam ter mais oportunidade de usar e entender, né? Informação, acho que isso que a gente está fazendo aqui é informando e formando pessoas e profissionais para entender melhor, né, essa ferramenta, né, que é a maconha terapêutica. Esse é o fim, né? Chegamos ao fim da nossa aula aqui.
Aí tá meus contatos, em cima do contato de Instagram, tenho usado pouco Instagram, não vou conseguir responder, mas né, fico à disposição, lá tem um contato de consultório, embaixo meu e-mail, caso alguém queira ter acesso a algum artigo, a própria aula mesmo, né, os slides da aula, podem me mandar e-mail, podem me acionar, eu estou à disposição, o que eu puder ajudar, eu estou ajudando. Essa foto é uma foto que eu tirei lá na Paraíba, dentro do, né, na fazenda de cultivo da Abrace, né, que foi uma experiência incrível para mim, foi transformadora, né, onde você conhece realmente ali de onde sai o medicamento da maior associação que a gente tem no Brasil. Então, agradeço, né, também a Abrace por ter proporcionado a mim o conhecimento e aos meus pacientes o acesso, depois inúmeras outras associações, não vou citar porque são muitas, mas obrigado a essas associações, a essas ONGs, a essas mães que conseguiram, né, transformar essa realidade na maconha no Brasil, criar essas ONGs, de dar acesso, né, a coletivos de pessoas periféricas que não têm condição de ter acesso, onde a gente pode ajudar com consultas sociais, com acesso a um custo menor. Ainda é um tratamento caro, né? Não é um tratamento barato ainda, não acho que seja. Não é acessível a 100% da nossa população. Está melhorando, né? Algumas localidades já distribuem esse medicamento via SUS, né? Mas ainda requer muita capacitação profissional, muito poucos médicos aceitam essa terapia, muitos poucos médicos conhecem o sistema endocannabinoide, os potenciais de uso da cannabis. Então, a gente tem que ampliar isso. Eu, como professor, tenho tentado fazer isso, ensinar meus alunos a entender um pouco melhor do sistema endocannabinoide, os potenciais da cannabis no tratamento de diversas patologias. Então, acho que a gente tem uma missão, a missão que a Move Recan, que a Unifesp tem, a que a gente também tem, tentar levar o conhecimento a mais gente, né, e tentar informar, formar e tratar pessoas, né, levar qualidade de vida, saúde e bem-estar para muita gente, tá, gente? Então eu agradeço, né, a todo mundo aí da equipe que desenvolve o curso e agradeço o convite mais uma vez. Tenham uma boa sequência de curso, aproveitem, tem professores incríveis aqui, que inclusive as pessoas que dão aula aqui são as pessoas que eu aprendi, né, com que eu aprendi, vários que estão aqui. Então, eu quero deixar aqui meu agradecimento, meu abraço, e nos vemos por aí. Se precisarem de mim, tem meu contato, meu e-mail, a gente pode ir se falando, eu fico à disposição, tá? Fiquem bem, um salve a todos, muito obrigado.